Olá, olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da nossa lição aqui, aprender mais uma lição da Bíblia. Eu estou aqui hoje, terça-feira, dia 28 de novembro. A gente estudar aí mais um tema aqui sobre missão de Deus, minha missão, né? A gente está falando aqui sobre missão em favor dos poderosos dessa vez. Então já peguei o meu guia, pega o seu aí, ou o PDF, e acompanha, porque como eu digo sempre, é importante a gente ter esse hábito diário aí de estudar a Bíblia, né? Tá todo dia amanhecendo, lendo. Eu tento postar antes do meio-dia, mas às vezes não dá, porque eu tenho que editar, enfim. Mas o importante é deixar um pouquinho aqui do meu estudo, compartilhar. Eu fiz com esse intuito de me ajudar a manter essa rotina, esse compromisso diário. E também, mesmo você vendo depois, eu acredito que pode te ajudar também. Tá bom? Então fica aqui porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, né? Vamos lá então fazendo a nossa oração inicial. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia com vida e saúde. Muito obrigado por termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, por estarmos com vida e podermos realmente pensar em obter a vida eterna. Senhor, nos ajuda, derrama o Teu Santo Espírito, me ilumina para que eu possa falar realmente o que Tua Palavra deseja nos mostrar e que a gente possa colocar em prática acima de tudo. Abençoa cada pessoa que está aqui acompanhando esses estudos, que está estudando, toca o coração, a mente, e que a gente possa realmente desempenhar a nossa missão de levar a Tua Palavra, o Evangelho, a todo mundo. Perdoa os nossos pecados, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Se você não pegou o estudo do sábado, tá aqui no card o sábado, domingo e a segunda, tá bom? De ontem. Então tá aí, dá uma olhada aí para você estar acompanhando aí o estudo que a gente tem feito aqui, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui a tela, fazendo a transição. Então, hoje, terça-feira, dia 28 de novembro, né? Missão em favor dos poderosos na nossa lição 9 da Escola Sabatina, que é um guia de estudo aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, na terça, o guia vem trazendo aí, falando um pouquinho sobre Nicodemos, né? Testemunhando aos eruditos, falando aí que são poderosos, ricos, pessoas sábias, né? A gente falou de pessoas celebridades, famas, enfim. A ideia do guia é trazer como é que a gente pode abordar essas pessoas que são ricas, que são poderosas, que têm, né, são celebridades, são famosas. E o professor Gilberto Brasiliano sempre traduzindo aí, trocando em miúdos, né, pregando aos mais cultos, né? E aí a história vem falar de Nicodemos. Nicodemos era um homem instruído. A Bíblia o descreve como um governante dos judeus. Está lá em João, no capítulo 3, no verso 1, tá bom? Você pode depois conferir aí. Jesus se referiu a ele como um mestre em Israel. Em João 3:10, Jesus já fala, você é um mestre em Israel, né? Um douto da lei, era um fariseu inclusive, né? Ele tinha um bom entendimento da Bíblia e uma fome espiritual pelo Senhor. Então ele tinha muito entendimento, sabia tudo, mas ele tinha sempre esse vazio, essa necessidade, essa fome de estar aprendendo, de estar buscando as coisas de Deus. E aí o guia já vem trazendo um pouco dessa advertência aqui, né, dessas observações. Do ponto de vista humano, se a pessoa for olhar assim, ele andava com a Bíblia debaixo do braço, sabia tudo, estudava a Bíblia todo dia, orava todo dia, né? Ele poderia parecer um seguidor de Deus. Então, do ponto de vista humano, aos olhos, né, apenas o que vê. Ele guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado entre os judeus. Ele era poderoso e rico. Muitos viam essas características como sinais de que Deus o havia abençoado. Então imagina orando, Bíblia debaixo do braço, pregando para todo mundo, obedecer os mandamentos, era publicamente uma pessoa ilibada de moral, enfim, rico, poderoso. Então todo mundo falava, cara, Deus abençoe, esse aí é um homem de Deus, né? É abençoado. Só que aí o guia traz, ó, no entanto, descobriu-se que as aparências superficiais eram apenas isso. Que ele mostrava no seu exterior, nas suas ações públicas, era só superficial. Né? Era um conhecimento que não entrava no coração e na mente. E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Desse perigo que muita gente está ali só de faz de conta. Hoje, ainda mais no mundo da internet, da rede social, do fake, né? A gente tem que pedir a Deus misericórdia e a gente se refletir, fazer uma autoanálise pra gente. Será que a gente está mostrando só uma capa, só uma máscara? A gente vive hoje no mundo das máscaras. Todo mundo posta uma vida que gostaria de ter e não tem no Instagram, no TikTok, no Facebook. Faz um negocinho e fica postando tudo ali, mas às vezes está depressivo, ansioso, tá sem dinheiro, a conta quebrada, devendo, cheio de dívida e postando as mil maravilhas, né? Viajando, tomando suquinho, tomando não sei o que, na piscina, hotel, enfim. E a família destruída. Então, às vezes está lá indo para a igreja, postando culto, cantando na frente, pregando e tal, mas dentro o coração cheio de pecados enrustidos aí, né? Então que Deus possa... A gente sabe que a gente não é santo, a gente tem nossas falhas, eu tenho as minhas lutas, né? As minhas tentações, eu acredito que você tem as suas. A gente tem que pedir a Deus misericórdia para a gente poder ser alcançado e colocar no nosso coração e na nossa mente, de fato, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor próximo como a nós mesmos, né? Então, o guia vem aqui, ó, leia João 3, capítulo 3, do verso 1 ao 12. O que essa história revela sobre as necessidades espirituais de Nicodemos e sobre como Jesus as abordou.
Então Nicodemos sabia que ele era um pecador, que ele tinha necessidade espiritual. Eu também sei que eu tenho, você também deve ter. Então, como é que a história de Nicodemos aqui de Jesus revela isso, né? O professor Gilberto Brasiliano traz assim, ó, o que é que aprendemos da forma como Jesus tratou Nicodemos e as suas necessidades espirituais? Então a gente precisa, é uma escola, né, até a vida eterna, a gente vai amadurecendo, a conversão é com o tempo. A gente viu isso na lição passada, né? É um constante aprendizado que a gente tem que ir. Essa fome, essa necessidade, é importante a gente saber o nosso lugar de indigno, de pecador, de trapo de imundícia, e pedir a Deus que nos coloque realmente discernimento, sabedoria, para a gente poder ir amadurecendo, né? Suprindo essas necessidades espirituais, porque não é fácil nesse mundo de hoje, né? Então vamos ver aqui, dá um pause, dá uma lida aí em João 3, 1 a 12. Acho que eu trouxe aqui para a gente ver o que é que a Bíblia fala e aí responde isso aqui. O que é que a gente aprende da forma como Jesus tratou Nicodemos e as suas necessidades espirituais? Se a gente encontrar alguém assim como Nicodemos, como é que a gente faz? O que é que a gente tem que aprender com essa história aqui? Essa é a pergunta que o guia faz. Então aqui em João, capítulo 3, do verso 1 ao 12, fala aqui, ó, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Então era fariseu, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Então ele sabia que Jesus era filho de Deus, que era uma pessoa enviada de Deus. E Jesus disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos, que era o príncipe ali, né, fariseu, douto, ele falou, Rabi, eu sei que você é mestre vindo de Deus, que você veio de Deus. Tipo assim, eu sei que você veio do reino de Deus. E aí Jesus deu uma tamancada, né? Deu uma sapatada. Ó. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não acabar com o seu ego, não acabar essa superficialidade, não morrer para esse mundo e nascer de fato no espírito, né? Ele coloca aqui, ó, não pode ver o reino de Deus. Como é que, aí, tipo assim, como é que você sabe que eu vim de Deus se você não enxerga reino de Deus nenhum? Você não tem condições de enxergar o reino de Deus. Como é que você afirma que eu vim de Deus? Percebe a sapatada, a pedrada, o tapa de luva que Jesus dá? Ele pergunta, eu sei que você é mestre, eu sei que você veio de Deus. Jesus, epa, na verdade eu te digo, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então você não viu nada, você está falando aí da boca para fora. Aqui está cortado alguns trechos, né, que o professor brasileiro faz uns recortes, mas aí ele fala assim, mas como é isso? Como é que pode uma pessoa nascer de novo? E aí Jesus coloca, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí no 7 vem, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, você tem que nascer de novo. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe isso? Então ele falou, como é que eu posso nascer de novo? Como é que pode? A pessoa vai entrar na barriga da mãe de novo e vai nascer? E aí Jesus deu outra sapatada, outra pedrada, né? Sim, você não é mestre de Israel, você não é o douto da lei, não é o fariseu mais sábio, mais, né, poderoso, rico. Como é que você não sabe o que é isso? Uma coisa tão simples. Como é que você ainda não entendeu isso? E aí coloca aqui, ó, se eu te falo de coisas terrestres, que é nascer de novo, da água e do espírito, né, coisas simples que você está alinhado com o que você sabe, como é que você vai crer nas coisas que eu falar do céu, as coisas celestiais que são muito maiores e muito incompreensíveis aos olhos e à mente humana? Então Jesus deu essa pedrada aí, né? Então, aqui vem a resposta. Então, respondendo a pergunta aí, o professor brasileiro traz isso aqui, ó. Embora Nicodemos fosse culto nas escrituras, tinha necessidades espirituais, e Jesus abordou isso com amor e o conduziu às verdades celestiais da salvação. Então, eu falo aqui que foi pedrada e tal, sapatada, mas Jesus falou com ternura, né? Foi aquela mesma estratégia que a gente viu em guias anteriores, aí em lições anteriores. Respondendo, fazendo pergunta, né? Então ele, em vez de responder de forma precipitada, ele pensa, enxerga o coração da pessoa, a mente, a necessidade e pergunta de uma forma que a pessoa se autoavalie, se autoanalise e tire as suas próprias conclusões, né? Então é como aquele primeiro lá, escriba, que perguntou, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus aí, o que é que a palavra diz, né? A gente estudou isso há um tempo atrás aí. Então aqui eu coloquei, ó, na minha lição eu botei, ó, mesmo sendo conhecedor, Nicodemos não entendia o sentido de fato do amor verdadeiro a Deus, né? Ele tinha sede e necessidade, tinha um vazio ali que não se preenchia porque era só uma máscara, né? Ele tentava mostrar aquilo, mas não se entregava de corpo e alma, não se entregava de fato de espírito, com coração, né? E aqui tem um comentário também, ó, do professor que eu achei legal. O confronto religioso nunca deu certo para explicar questões espirituais. Por isso, Jesus explorou as necessidades espirituais de Nicodemos. Ele sentia a necessidade de saber mais sobre a salvação, sobre a vontade divina e como andar no caminho do céu. Jesus mostrou que conhece as necessidades espirituais dos ricos e poderosos e pode atendê-las, né? Algumas pessoas que servem a Deus mostram muitas vezes uma vida de aparência, pois a verdadeira face da vida cristã de uma pessoa só ela e Deus conhece. Então é como eu falei, que um livro que tem quem você é quando ninguém está olhando.
Então é só entre você e Deus no quarto de noite, você sozinho, que você sabe quem é você, as suas tentações, os seus pensamentos, as suas obras, né? O que é que você faz de máscara e o que é que você faz de fato de forma genuína, né? Com sinceridade. Então a gente tem que pedir misericórdia a Deus, sabedoria, para a gente ser realmente íntegro, sincero, né, honesto conosco mesmo, principalmente com Deus, né? Era assim com o erudito Nicodemos, que era considerado mestre em Israel, e no entanto tropeçava em alguns conceitos básicos da palavra. Jesus, ao conversar com ele, disse: "Tu és mestre em Israel e não sabes disso?" Foi nesse ponto que Jesus mostrou a Nicodemos a diferença entre uma religião teórica e uma religião prática, que preenche o coração com a presença de Deus. Então não adianta você saber tudo da boca para fora, decorado, de cor e salteado, como fala aí a Bíblia, os versículos, cantar, pregar, ser tudo na teoria, e na prática a gente não procurar viver isso na prática, né, no nosso dia a dia. Porque não é a tarefa fácil. O mais difícil é colocar em prática, é ser um cristão na prática, né? Porque de palavra, né, é muito simples, é muito fácil, tá bom? Quando Nicodemos veio a Jesus, ele tentou manter a fachada. O guia traz isso, né? O status quo. Tipo assim, eu sou o chefe, sou o erudito, sou o douto, né? Sou cristão, obedeço os mandamentos. Vai até com um pouco de orgulho, de soberba, de prepotência. A gente viu um pouquinho disso também na lição passada, né? Mas Deus conhecia o seu coração. Da mesma forma, Deus conhece os corações e a necessidade de todos os ricos e poderosos, seja qual for a sua origem. Nicodemos veio a Jesus porque os ensinamentos de Jesus o haviam convencido. Seu orgulho o impedia de confessar abertamente Jesus Cristo como Senhor. Mas naquela noite, o mudou para sempre. Então, tinha um problema com Nicodemos, que era também, ele sabia, às vezes, ele reconhecia que que Jesus era filho de Deus, veio do céu, mas ele não demonstrava isso, ele não vivia isso no dia a dia dele na prática. Ele não se anunciava publicamente como seguidor de Cristo, como convertido, como um cristão, né? Ficava ali escondido, com medo, com receio, enfim, de retaliação ou com medo das pessoas zombarem dele. Ninguém sabe o motivo real, né? Só ele, Jesus e Deus. Mas mostra que ele era superficial por isso, porque na hora de dizer, não, eu tô contigo e não abro, eu sou seguidor de Cristo mesmo, ele ficava recolhido, né? Recluso, tímido ali, né? Então, aqui, ó, seu orgulho o impedia de confessar abertamente que Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Então ele sabia de tudo, reconhecia até, mas não demonstrava. Então a fé sem ação é morta, né? A gente já viu isso. Mesmo depois de sua convicção de que Jesus foi enviado por Deus, ele ainda falou isso, né? Ele ainda não reconheceu abertamente que era seguidor de Jesus Cristo. Ele não quis demonstrar publicamente, né? Então, quantas vezes as pessoas também endurecem seu coração, às vezes sabe que Deus existe, sabe que Deus é criador do mundo, sabe que o sábado é dia para guardar, mas ele fica procurando justificativas, se esquivando. Tem pessoas que ficam se esquivando, às vezes sabe que é importante ir frequentar a igreja, participar, né, de uma congregação, de uma comunidade, mas fica se esquivando, procurando justificativas para não ir, para não congregar, porque é tudo igual, lá tem hipócrita, tem isso, tem aquilo, eu não vou dar meu dinheiro porque eles vão roubar, vão fazer isso. Ou seja, procura fugir das suas responsabilidades, dos seus compromissos, por motivos vãs, né? E inclusive Nicodemos, ele era cumpridor dos mandamentos, ele fala que obedecia os mandamentos, fazia tudo, mas o problema dele estava no coração. Alguma coisa ainda fazia ele a se esconder, né? Aqui o guia fala, ó, leia João 7, 43 a 52 e 19 a 39, o que esses textos nos dizem sobre Nicodemos e Jesus. Outra pergunta, né? Pergunta 4 fala aqui, ó, mesmo depois de conhecer Jesus, como Nicodemos atuou nos bastidores? Então conhecia, sabia que ele era Deus. Jesus falou, mas se você não nascer de novo, você não sabe o que é do reino de Deus, o que é que vem de lá, né? E aí João 7, 43 a 52 fala, ó, assim entre o povo havia dissensão por causa dele, divisão, né? E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Disseram os guardas, os oficiais, né? Nunca homem algum falou assim como este homem. Até o guarda falou, rapaz, por que você não prendeu ele? Perguntaram, né, o exército lá, os guardas. Aí os dois guardas falaram, mas eu nunca vi ninguém falando assim desse jeito. Homem nenhum fala do jeito que ele fala. Então, tipo assim, não vou prender esse cara não, porque ele é filho de Deus mesmo. Responderam-lhes, pois, os fariseus. Então os fariseus estavam ali, questionou os guardas, né? Querendo que prendesse Jesus. Os guardas foram lá e falaram, não, mas esse homem, ninguém fala assim igual esses homens, não. E os fariseus ali, que Nicodemos fazia parte, né? Também vós fostes enganados? Falou assim, e vocês, seus guardas abestalhados, vocês também foram enganados? Tá se deixando enganar por esse cara aí, né? Olha como era o entendimento do fariseu. Ele sabia tudo da Bíblia de Deus, mas não acreditava que Jesus era filho de Deus, Jesus era o Messias, né? E Nicodemos ali no meio. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? E procurou, de certa forma, mediar ali, né? Então ele sabia que Jesus era Deus, ele tinha entendimento, mas ele ficava se escondendo, mas de alguma forma
o remorso, né? Ali o coração e a mente falando assim, caramba, você não vai fazer nada, você vai ficar aí parado e alguma coisa tocou nele, o Espírito Santo tocando nele ali, ele tentou defender Jesus, mediar a situação. Mas vem cá, qual é a lei? A gente vai condenar a pessoa sem nem entender o que é que ele faz, sem ouvir o que é que ele tem a falar? E aí os fariseus, os colegas dele, responderam-lhe, és tu também da Galileia? Então falou assim, você também é de seguidor dele? É Galileu? E aí mandaram ele examinar, né? Examina e você vai ver que da Galileia nenhum profeta surgiu, não existe profeta na Galileia. Em João 19:39, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, né? Provavelmente aloe vera aqui, babosa, né? Aloes, que são aquelas seivas ali de plantas medicinais, né? Eu acredito que pode ter sido aloe vera. Então, aqui fala que quando Jesus morreu, né, Nicodemos foi lá cuidar do corpo também, levando ali para mostrando que ele era um seguidor, né? Mas aí às vezes até quando o tempo já não tá tão, a pessoa já não estava mais viva, ele poderia demonstrar ali publicamente com Jesus vivo, né? Enfim. E às vezes a gente também deixa para demonstrar e fazer as nossas coisas enquanto a gente tem tempo de vida, enquanto a pessoa está vivo, né? Até a gente, né? Imagina se a Bíblia conta e o guia que Nicodemos se converteu, apesar dessa falhazinha que todos nós temos. Ele foi lá, ele se enxergou, aceitou Jesus como seu salvador, se converteu, né? Se tornou um cristão, um seguidor de Cristo. Mas imagina se acontece alguma coisa com ele e ele morre, né? Porque Jesus vai voltar pra gente quando a gente morrer. Se a gente morrer hoje, Deus livre e guarde, mas se acontecer de eu falecer, como é que tá a minha vida espiritual hoje? Porque pra mim, Jesus vai voltar no dia que eu morrer. Que a Bíblia fala que quem morreu vai ser como piscar de olho. A pessoa tá morta, não sabe de nada, não entende nada. Eu falei isso na lição passada, né? Na hora que o olho abrir por conta da volta de Jesus, a pessoa vai achar que ela dormiu e acordou, né? Porque o tempo não vai ter passado para quem tá dormindo. Para quem morreu, o tempo não vai ter passado. A pessoa vai acordar, vai ser como no piscar de olho, né? Então, imagina aí, né? Então a gente precisa ter esse cuidado aí para não perder a oportunidade enquanto a gente está com vida, com saúde, de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, e fazer a nossa parte para garantir a nossa vida eterna, que é a pergunta que todo mundo quer fazer, o que é que eu faço para herdar a vida eterna. E a gente está estudando isso aqui, a palavra de Deus, para a gente poder seguir esses caminhos e garantir a nossa vaga lá, né? Então aqui explicando a resposta aí, Nicodemos procurou defender Jesus da ira dos fariseus e dos sacerdotes, e após sua morte colaborou fornecendo mirra e aloés para tratar o corpo de Jesus, né? Aloés, né? Que são, como eu falei, aloe vera. Eu acredito né? Me corrija se eu estiver errado, os pastores, os teólogos. O comentário aqui do professor brasiliano, Nicodemos foi impactado por Jesus naquela noite e se tornou um discípulo secreto, defendendo e ajudando no que estava ao seu alcance. Então ele foi um discípulo aí, ó, secreto, o comentário diz aqui, né, do professor brasiliano. Então, e Jesus estava fazendo o refletir sobre isso, né? O que é que adianta eu ser um divulgador, um discípulo secreto? Por que é que eu quero ser secreto? Por quê? Qual é o motivo? É vergonha? É orgulho? É medo? Então, se Jesus fala pra gente ser luz tem que brilhar, tem que iluminar todo mundo, não dá pra você pegar uma luz e botar escondida debaixo da cama, né? Vai iluminar nada, né? Sal para dar sabor, tem que estar misturado. Então, e ele foi um discípulo secreto, ele era um seguidor secreto, se escondendo ali, enfim. Ellen White, que é a nossa profetisa, uma autora norte-americana best-seller, que a Igreja Adventista tem e a reconhece como profeta, né? Dos últimos tempos, ela tem visões, relatos, sonhos, né? Experiências divinas incríveis. Era semi-analfabeto, tem uma história de vida incrível. Procura estudar sobre Ellen G. White, Ellen Gold White, e a sua família, né? O Tiago White, o Arthur White, enfim. E esclarecem muitas coisas, dá detalhes de muitas coisas que a Bíblia não traz pra gente, né? Então ela ratifica e ela traz mais detalhes sobre algumas coisas que Deus permitiu que ela tivesse conhecimento. Ela coloca aqui, ó, que está escrito no livro que foi editado e postado em Meditações Matinais de 2002, página 281. Nicodemos, príncipe e rabi, também tornou-se discípulo de Cristo. Havia procurado o Salvador à noite, temeroso de que ele soubesse que seu coração estava perturbado. Naquela noite, ouviu o mais importante discurso que já saiu de lábios humanos. As palavras que ouviu lhe penetraram a alma e iluminaram sua vida para sempre. Então, falando que o que Jesus perguntou ali, pode nascer de novo, e conversando com ele ali, ele caiu na real, viu que ele estava sendo cristão santo de pau oco, né, cristão superficial, e aceitou Jesus, né? Tanto é que depois ele foi levar mirra, aloe, e aí Jesus, com certeza, Deus o aceitou. Muitos ricos, poderosos e pessoas cultas têm sede de Deus, e podemos, como Jesus, ser instrumentos para conduzi-los à fonte de todo amor e segurança espiritual e emocional.
Então esse é o desafio que a gente tem aí, né? Por fim, para a gente finalizar, podemos ver aqui nesses versículos que Nicodemos foi, obviamente, grandemente impactado por Jesus. Ele procurou protegê-lo quando Jesus estava vivo e depois honrar Jesus depois que Jesus morreu. Então, mesmo com essa dificuldade, com essa falha ali, ele foi tocado e ele começou a tentar agir, né? Já se isso é importante, não permanecer no erro. Então, na hora que foram prender, que os fariseus quiseram, ele se posicionou. Então, já agiu diferente, né? Ele, pera aí, a gente vai condenar o cara sem ouvir, sem saber o que é que ele fez, vamos. Então, começou a mediar com um jeitinho meio tímido ainda, mas ele já começou a agir diferente do que ele estava antigamente, né? E depois, na hora que Jesus morreu, ele foi publicamente, né? Ou seja, já deu o passo maior. Ele foi lá, pegou a mirra, pegou a aloe e foi levar a cuidar do corpo, né? Então não há dúvida de que Jesus alcançou Nicodemos, que mesmo em seu conhecimento e sabedoria exaltados, tinha uma grande necessidade do Salvador, assim como todos nós temos. E aqui vem outra pergunta aqui, né, um desafio final aí. Por que devemos ter cuidado com a armadilha de pensar que porque temos a verdade, o conhecimento dela por si só é suficiente para nos salvar? Então, só saber da Bíblia, só saber estudar aqui como a gente está estudando, como eu estou estudando, não adianta, vai me garantir salvação? Nenhuma. Né? Eu gosto muito da frase, que é forte essa frase, muita gente fala aí, né? Até o diabo, até o Satanás sabe da Bíblia, conhece tudo da Bíblia de cor e salteado. Sabe tudo da teoria, sabe que Deus, acredita em Deus, crê em Deus, ele só não obedece. Né? Então, saber, acreditar, conhecer, não quer dizer absolutamente nada. Teoria não adianta de nada. A gente tem que viver na prática, né? Então, pessoas com conhecimento mais do que suficiente para serem salvas, mesmo sobre as 3 mensagens angélicas, poderão se perder? Eu acredito que sim, né? Com certeza. O que é que você acha aí? Pessoas com grande conhecimento, pastores, anciãos, líderes de igreja, cristão comum, membro fiel como eu e você, né, que sabe tudo das 3 mensagens angélicas, tudo da Bíblia e tal, poderão se perder? Com certeza, porque isso aqui não quer dizer nada. O que vale é o nosso interior, a nossa vida prática. Tá bom? Então pega aí o guia, tá? Pega aí os estudos para você acompanhar direitinho. E aqui uma ilustração final que o professor Gilberto Brasiliano traz. Um jovem foi entrevistado para um lugar numa pequena firma. Ele tinha uma boa aparência e causou uma boa impressão no patrão. Uma pessoa procurando emprego ali, trabalho, foi lá. Foi bem arrumado, bem vestido, cabelinho penteado, barba feita. Tinha também preparado um excelente currículo no qual referia o seu pastor, colocou o pastor ali, o professor da escola bíblica, né? Um diácono da igreja, com umas pessoas a dar referências suas. Então colocou algumas pessoas, currículo ali, referência pessoal, foi bem bonito, arrumado. O dono da firma estudou o seu currículo durante alguns minutos e depois disse: eu aprecio as recomendações dos amigos da sua igreja, mas o que eu realmente gostaria era de ouvir alguém que o conhece e lida com você durante a semana, no dia a dia. Às vezes alguém da família, né? A esposa, o marido, um filho. Uma coisa é se descrever como cristão e outra é ouvir um testemunho de alguém que nos conhece no dia a dia, né? Então, é isso que a Bíblia fala de vida prática, né? Então, quem a gente né? Quando ninguém está olhando e com os nossos próximos, né? Familiares, amigos, é mais difícil porque a gente está ali no convívio todo dia, a gente acaba sendo mais relaxado, mais frio. Eu também, às vezes, sou muito duro, né, com a família mais próxima, porque a gente está aqui no dia a dia, sabe dos defeitos, das qualidades, o nosso também, o pavio fica mais curto. E com os de fora a gente acaba sendo um pouquinho mais tolerante, mais compassivo, fala mansa, né? Mas a gente deve ser assim também com os de casa, né? Que a gente fique com essa experiência aí, porque o que importa é o que as pessoas próximas que convivem com a gente no dia a dia, no trabalho, como é que seus colegas de trabalho dizem sobre você, né? O seu dia a dia. Você é um cristão de testemunha, ser um cristão, ou você é igual a qualquer um? Faz as coisas iguais ou não tem diferença nenhuma de uma pessoa que é secular, que não tem religião, que não é cristão. Então, se não tem diferença entre você que é cristão e um que não é cristão, a gente tem que refletir, né? Se a gente não está precisando mudar algo aí para refletir como seguidor de Cristo. Então é isso que o guia de hoje traz. Espero que tenha ajudado você aí, que a gente tenha trazido, elucidado algumas coisas bem bacanas. O estudo dessa semana aí sobre os poderosos, né? E como a gente pode tentar de alguma forma abordar esses assuntos com essa galera aí que é poderosa, que é muito doutor, mestre, PhD, quem tem muito conhecimento acadêmico, científico, né? A gente vê detalhes de pessoas como Augusto Cury, a história de Augusto Cury mesmo, se você não conhece, vale a pena, né? Que ele disse que ele foi estudar a Bíblia para criticar, para falar mal. E aí ele acabou sendo convertido quando começou a estudar a Bíblia. Ele foi estudar a Bíblia de forma secular, fora de religião, para meter o pau em falar de Jesus como um líder, a psicologia, né, a psicanálise, a psiquiatria, aquela coisa toda ali médica. Só que ele disse que foi o único livro, o primeiro livro que impacta, que pode transformar a vida da pessoa. E ele foi convertido. Ele era ateu, né? A história dele é incrível, né? Acho que todo mundo conhece Augusto Cury. Então, uma pessoa
douta de alto, esse famoso, celebridade, né? Então, que a gente possa também estar atento, que até essas pessoas têm necessidades, têm carências aí espirituais, emocionais, e a gente pode ser um instrumento para levar Jesus para essas pessoas, tá bom? Então, curte, comenta aí o que você acha. Tá aqui as dicas aqui na descrição, nos comentários. Se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você poder levar esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Então é isso. Eu espero você no estudo de amanhã. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.